Boa noite a todos. Com muita alegria e gratidão que estamos mais uma vez reunidos em nossa Santa Casa Santa, Seara Espírita de Luz, para que a gente possa ter uma conversa fraterna sobre os ensinos do Cristo à luz do Espiritismo. Então hoje o tema da nossa fala é o roteiro de Chico Xavier para conduzir a reforma íntima. Mas antes nós vamos ler uma mensagem de Divaldo Pereira Franco por Joana de Ângeles do livro Vigilância. E diz o seguinte: sempre que surja oportunidade, faze o bem, por mais insignificante que te pareça. Gere o momento de ser útil e aproveite-o. Não aguardes para realização retumbantes e nem te detenhas esperando horas de glorificação. Para quem está honestamente interessado em reforma íntima, cada instante lhe faculta conquistas que investe no futuro, lapidando-se e melhorando-se sem cansaço. Toda ascensão exige esforço, adaptação e sacrifício. Cada queda resulta em prejuízo, desencanto e recomeço. Trabalha-te interiormente, vencendo o limite e o obstáculo, não considerando os terrenos vencidos, porém fitando a paisagem ainda a percorrer. A tua reforma íntima te concederá a paz que anelas e a felicidade que desejas. Então, envolto dessa mensagem, refletindo sobre as nossas atitudes, pensando no tema da noite, que possamos acerenar os nossos corações, chamar para junto de nós o nosso anjo da guarda, que ele possa contribuir para que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, que toque em nossos corações e que a mensagem proferida possa estar presente no nosso dia a dia, fazendo a diferença nas nossas atitudes. Gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Gratidão a Deus pelas pessoas que nos ouvem em seus lares. E que os anjos enviados por Deus possa estar no lar de cada um de nós, nos amparando e protegendo hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos falar sobre reforma íntima. Nós vamos falar de um roteiro que Chico Xavier propôs para que nos conduzir à reforma íntima. Chico Xavier escreveu sobre 20 exercícios que nos conduz à reforma íntima. Mas antes de falar sobre esses exercícios, nós vamos falar um pouquinho sobre a reforma íntima. Por que fazer essa reforma íntima? Então, nós da doutrina espírita, nos nossos livros básicos, nos livros complementares, a gente consegue perceber que os ensinamentos estão baseados na reencarnação, né, à luz do Evangelho de Jesus, e a gente observa também que carregamos conosco as nossas tendências boas ou más. Então, nós viemos nessa vida com algumas tendências. Então, nem sempre não somos 100% bons e não somos 100% ruins, mas nós temos as nossas tendências. E Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, ele fala que Deus habita em nós. Ele diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha, Deus habita em nós, Deus está em nós, o quanto nós estamos em Deus. Emmanuel, no livro Fonte Viva, reforça essa questão. Ele diz que o nosso espírito traz com ele o gene da divindade. Então, nós temos implantado em nós o gene da divindade. Deus está em nós. Mas para que essa luz divina
ilumine e clareie as trevas que existem em nós, é necessário alguns processos educativos, é necessário que trabalhemos em nós durante a nossa vida, ao longo da nossa existência, constantemente esses processos educativos. Então, precisamos trabalhar em nós, porque nós tendemos à perfeição. Como diz a música, um dia todos nós seremos anjos. Lembro muito da nossa irmã Vera falando disso. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que seremos anjos no planeta onde unicamente o amor há de reinar. E assim será. Então, se nós tendemos à perfeição, somente um coração enobrecido, com entendimento da necessidade de nossas virtudes, com entendimento que as nossas virtudes precisam ser habitadas em nós, porque quanto mais virtude nós tivermos, mais nós vamos criar a santidade em nós, mais Deus estará em nós. Então, essa santidade criada através de um coração enobrecido, através de um cérebro cultivado. Cultivado com o quê? Um cérebro cultivado com pensamentos iluminados. Quando a gente cultiva bons pensamentos em nosso cérebro, a gente vai criando essas virtudes em nós, vai trazendo essa luz que ilumina as nossas trevas. Então, assim, a gente conquista uma grandeza espiritual, porque conquistando essa grandeza espiritual vai gerar uma palavra mais fraterna, vai gerar uma voz mais sublime, mais calma, mais balsamizante. Então, se cada um de nós nos educarmos, edificaremos o paraíso, aonde estivermos. Se a gente estiver aqui na terra, vamos edificar esse paraíso aqui na terra. Porque nós já sabemos que Deus habita em nós. Se nós aperfeiçoarmos a nossa vida, vamos conseguir manifestar Deus em nós. Então, mas para isso, a gente vai ter que entender algumas coisas. A primeira coisa é entender um pouquinho dessa lei das vidas sucessivas, da lei da reencarnação. Porque não vai ser nessa vida, em uma só, num instante, que nós vamos deixar os nossos defeitos e vamos virar anjos. Não vai ser. É um processo evolutivo. E cada um de nós estamos num estágio de evolução. Cada um de nós estamos num momento de nossa vida. Então, nós precisamos compreender isso, porque nós vamos fazer tudo o que for necessário. Nós vamos dar o melhor de nós neste momento, nesta existência, no aqui e agora. E com certeza nós vamos progredir o necessário, o que nós conseguirmos neste momento. Porque a natureza não dá saltos. Nós não vamos passar de uma hora para outra para anjos. É um processo. Precisamos trabalhar, como diz a música. Nós vamos precisar trabalhar para eliminar as nossas imperfeições e criar novas virtudes. Então, isso é o processo da reforma íntima. Trabalhar para eliminar as nossas imperfeições e criar novas virtudes. Chico Xavier nos fala que saber que precisamos mudar é algo honroso. É muito importante saber que precisamos mudar. Aí vem o conheça-te a ti mesmo, né? Só que nós vamos precisar mudar, mas nós vamos precisar continuar quem somos. Eu tenho várias imperfeições que precisam ser mudadas, mas eu vou continuar sendo a Keila, eu vou continuar vivendo com a minha família, vou continuar morando no mesmo lugar, eu vou continuar sendo o que sou, mas eu preciso mudar. Eu preciso criar novas virtudes. Eu preciso vencer as minhas imperfeições. Mas quando a gente percebe essas imperfeições, a gente não pode ser
como o apóstolo Bartolomeu, que criou, que quando ele percebia as dificuldades, o que acontecia com ele? Gerava nele um desânimo, uma tristeza, um desalento imenso. Não, as nossas imperfeições, elas têm que ser para que possamos encontrar o caminho para vencer. Ela tem que criar força. Sabe aquele medo que paralisa? Não, é o medo que impulsiona. Então, eu sei que eu tenho os meus defeitos e isso tem que fazer com que eu lute para a perfeição. Isso tem que me impulsionar para novas ações. Então, Chico Xavier, ele estimula a reforma íntima com algumas frases que a gente pode trazer ainda antes do exercício, dizendo o seguinte, que nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Vocês foram livres para escolher estar aqui hoje, assistindo presencialmente essa palestra, ou estar lá nos seus lares, ouvindo as nossas palestras. Você foi livre nisso. Mas nós somos prisioneiros das consequências dos nossos atos. Então nós temos a liberdade, mas a nossa liberdade, nós temos consequências de cada ato. Então nós temos que discernir quais são os atos que vão gerar consequências boas ou consequências mais difíceis na nossa vida. Então isso por aí já é um estímulo para a nossa reforma íntima. Outra questão é o seguinte, perceber que a paz que está em nós, ela não resulta de circunstância externa. Às vezes a gente pode estar aqui dentro da casa espírita, dentro de um templo religioso, dentro de um templo de meditação, e muitas vezes a gente não encontra a paz dentro de nós. Não é o ambiente que vai trazer essa paz. Não é. Essa paz, ela vai resultar da tranquilidade da nossa consciência de um dever cumprido. Então, é a nossa consciência que vai trazer essa paz dentro de nós. Então, eu vos deixo a minha paz, né? Então, a paz que habita em nós não depende de circunstâncias externas, depende da nossa consciência. Hamed, no livro Renovando Atitudes, ele nos fala das estradas que nos levam à felicidade, que faz parte de um método gradual de crescimento íntimo. Então, olha só, ele fala que a felicidade, ela tem que ser conquistada através de exercícios graduais, constantes, exercícios que vamos fazendo no nosso dia a dia para que a gente encontre a verdadeira fórmula da felicidade. Então, vem ao encontro do roteiro que Chico Xavier nos traz. E o nosso principal objetivo de estarmos aqui nesta vida é progredir espiritualmente. Nós precisamos progredir espiritualmente. Então, nós precisamos tomar consciência da responsabilidade que nos cabe para fazer a conquista dessa vida feliz. Não é o ambiente externo que vai me deixar feliz, é a minha consciência. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá tem várias passagens bíblicas, várias passagens de parábolas de Jesus que nos deixou escrito. Todas a referência daquelas passagens bíblicas e aquelas parábolas de Jesus, elas estão relacionadas às questões morais. O Evangelho segundo o Espiritismo traz um manancial de informações para trabalhar a nossa moralidade. Por isso a importância do Evangelho no lar. Então, Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, respondeu a Kardec as questões 919 e 919A, que diz o seguinte, sobre qual meio mais prático e mais eficaz para se melhorar e resistir ao mal. Qual é o meio mais eficaz para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa resistir ao mal?
Qual é o meio mais eficaz que isso para conseguir isso? Santo Agostinho responde a essas perguntas. Ele diz o seguinte: conheça-te a ti mesmo. É a primeira resposta dele. Então, o meio mais eficaz é conhecer a nós mesmos. Mas como que a gente vai resistir isso, né? Então, e o meio da gente conseguir tudo isso? Primeiro, ele traz o exame da nossa consciência todos os dias. Todos os dias à noite, ao deitarmos, vamos refletir em nossa consciência. O que nós fizemos hoje? Quais foram minhas atitudes? Eu provoquei algo em mim, em outras pessoas? Foi algo bom ou foi algo ruim? O que aconteceu? O que os meus atos geraram hoje? Como foi a minha ação, os meus pensamentos? Será que eu fiz o bem ou será que eu fiz o mal? Será que eu deixei de fazer o bem? Então, esse resultado pode ter gerado uma ação em mim e pode ter gerado uma ação em outra pessoa. E Santo Agostinho ainda reforça, falando do exame da consciência, que nós precisamos ter muito cuidado desse exame da consciência. Porque se eu não tiver um referencial para fazer o exame dessa consciência, eu orgulhosa que sou, posso achar, eu falei dessa forma aí porque eu tinha que cuidar da minha dignidade. Como eu não ia responder dessa forma? Então eu estou correta. Então, se eu não tiver um referencial, às vezes as nossas imperfeições podem ser um referencial que não é o correto. E a gente não vai conseguir compreender qual é o caminho correto e não faz o exame de consciência correto. Então, para discernir se a minha ação foi correta ou não, nós vamos precisar de um modelo. Nós vamos precisar de uma referência. E aí vem a questão 625 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia. E os espíritos respondem simplesmente: Jesus. Jesus como modelo e guia. Jesus constitui a perfeição moral. A perfeição moral. É a perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. E ele acrescenta que é o mais perfeito modelo. E a doutrina espírita nos ensinou que é a mais pura expressão da lei de Deus. Jesus como modelo, porque é algo que a gente pode copiar, é algo que a gente pode reproduzir através, entendendo os seus atos, entendendo as suas atitudes, entendendo a sua maneira de agir. Numa ação minha, eu tenho dúvida se estava correto ou não? Como é que Jesus agiria naquela minha ação? Qual seria a atitude do meu modelo e do meu guia naquela ação? E aí, guia é aquele que aponta o caminho, que nos conduz, que nos aconselha. É isso Jesus na nossa vida, o nosso modelo e guia. E aí, então, Chico Xavier traz os exercícios da reforma íntima, que deve ser exercitada diariamente, mas não pode ser igual à academia. A academia, o que acontece? Eu me matriculo na academia, eu vou hoje, passo 2, 3 dias sem ir, aí depois, já não fui essa semana já está perdida, eu vou só semana que vem. Aí semana que vem eu desisto de novo. Não, a reforma íntima tem que ser diária. Em todos os momentos de nossa vida, a cada instante a gente precisa exercitar a reforma íntima. Por isso que Chico Xavier traz esses 20 exercícios como um roteiro para a gente buscar essa reforma íntima. Então vamos lá. O primeiro exercício que Chico Xavier nos fala é executar alegremente as próprias obrigações. Primeiro exercício,
executar alegremente as próprias obrigações. Quantos de nós reclamamos do nosso trabalho? Quantos de nós reclamamos da educação dos filhos? Dos relacionamentos que temos? Relacionamento de pai, mãe, irmãos, né? São obrigações ali, são relacionamentos familiares. Quantos de nós reclamamos e não conseguimos ser gratos pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de ter vindo a essa vida, porque nosso pai e nossa mãe poderia ter nos abortado e não abortou, ele deu a oportunidade de vida. Só por isso nós temos que ser gratos a eles, independente de quem seja. Então nós precisamos ser gratos. O outro exercício é silenciar diante da ofensa. Quantos de nós estamos com resposta na ponta da língua, né? É muito melhor ser ofendido do que ser ofensor. Então vamos nos silenciar diante de uma ofensa. Esquecer o favor prestado. Sabe aquela história que Jesus nos ensinou? Que não saiba a mão direita o que a esquerda dá? Então eu não preciso ficar divulgando. Eu preciso esquecer o favor que eu prestei. Porque se eu estou cobrando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não entendi a verdadeira necessidade da caridade, o verdadeiro sentido da caridade. Que a caridade é apenas uma demonstração de amor ao próximo. Não é nada para me vangloriar, nada. Então, o outro exercício de Chico Xavier é exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Como é isso, Keila? Sem cobrança na amizade, às vezes a gente cobra uma atenção, uma ligação, a gente cobra que o amigo vai em nossa casa, a gente cobra o amigo sumiu. Olha, a gente cobra tantas coisas, né? Então, assim, e uma outra coisa, ser gentil, quando eu exonero a outra pessoa de ser gentil comigo, porque eu fui gentil com ele, gentileza é uma obrigação. Gentileza é uma obrigação minha. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Como você vai? Se o outro não está a fim de responder, se o outro não, a minha gentileza não gerou uma gentileza no outro, é um problema do outro, mas a minha responsabilidade eu fiz, que foi ser gentil. Gente, esses exercícios aqui, parece que, sabe, enquanto eu fui estudando para estar falando para vocês, vai dando uns starts na nossa cabeça. Nossa, eu acho que eu preciso ler isso todos os dias e não posso esquecer disso, sabe? A outra coisa é emudecer nossa agressividade, ou seja, silenciar a nossa agressividade. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. Não tem essa história? Tem. Mas a gente tem que esquecer a briga. A gente tem que controlar as nossas palavras. Silenciar para que não haja agressividade. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. Nossa, nós estamos num momento bem complexo, né? Por exemplo, politicamente, tantas discussões e brigas porque as opiniões divergem uma da outra. O que será que é correto? Quem será que está correto? Será que merece discussões extensivas, cansativas, brigas, porque um não pensa igual ao outro? É porque nós esquecemos da lei da reencarnação, que cada um está no momento, cada um está no estágio evolutivo e cada um pensa de um jeito. Então não vai adiantar a gente discutir por divergências de pensamentos. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Então nós vamos ter que refletir que cada um está no seu momento.
Outro item é abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Ele está muito relacionado com outro item, que é o 10, de exercício 10, que é ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores. Olha só, quando a gente acaba deixando de lado qualquer pergunta maliciosa. Como é isso, Keila? Às vezes um colega começa a conversar com você e conta uma história. Vamos supor que é uma esposa que está muito magoada com o marido e começa a contar a história. De repente você fala, mas você vai acreditar nele? É nisso mesmo que você está acreditando? Ou seja, a gente está plantando ali uma sementinha da discórdia, dos ciúmes, da vaidade, não é? Eu preciso que, quando eu vou escutar o outro, eu preciso ter uma escuta fraterna. Eu não posso gerar uma pergunta maliciosa, uma pergunta desnecessária. E quando a outra pessoa está me contando as suas dores, as suas mágoas, eu tenho que ouvir fraternalmente sem colocar, mas isso já aconteceu comigo, mas olha, eu estou com tanta dor também, mas eu estou sofrendo tanto também. Você para de escutar o colega para falar das suas queixas. Então, ouvir fraternalmente, abolir qualquer pergunta maliciosa, ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros, sem ficar nos queixando das nossas. O outro item, outro exercício, é repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Isso vale muito para professor, para pais, né? Que o que acontece? Ou filhos de idosos, né? Que aí gera uma pergunta, não entendeu, gera outra pergunta, você responde de novo, dali a pouco a gente está muito zangada de responder, mas já respondi várias vezes e você está aqui me perguntando de novo, né? Quando a gente repete, é uma grande oportunidade de você falar. Então você pode repetir com paciência, cultivando o amor, agradecendo a Deus a oportunidade de falar o seu ponto de vista, explicar algo para alguém. E aí vem, junto com isso, treinar a paciência constantemente. Eu estava lendo aquela frase que está bem ali na parede que diz assim: a paciência é uma árvore de raízes amargas, mas de frutos doces. Então nós precisamos treinar a nossa paciência em relação ao outro, quando a gente vai escutar o outro, quando a gente vai repetir algo para alguém, né? Então a gente treina a nossa paciência com a dificuldade do outro, para que o outro tenha paciência com a nossa dificuldade. Só que a gente precisa treinar a nossa paciência também de esperar. Nós vamos ter que saber esperar. Porque assim, se nós estamos passando por alguma dor, por algum sofrimento, por alguma tristeza, a felicidade não dura para sempre. E a tristeza também não. Então o dia de amanhã vai chegar. A dor e o sofrimento vai passar. Então tenhamos paciência. O outro exercício é buscar, sem afetação, o meio de ser útil. Ou seja, a gente ser útil sem fingir, sem ser falso. Ajudar. Porque ajudar sempre as pessoas que estão ao nosso redor, sem querer mostrar, eu vou ajudar porque eu preciso demonstrar tal coisa. Não, ajudar sem nenhuma demonstração de sentimentos, né? Não precisa, só pelo simples fato de ser útil. Desculpar sem desculpar-se é um outro exercício que Chico Xavier nos traz. Então, às vezes, a mágoa, ela pode nos ferir. Mas se a gente tiver de bem